Há segredos enterrados que o tempo deveria ter consumido. Segredos tão sombrios que a verdade se tornou um fardo, uma maldição para quem a conhece. Por décadas, essas histórias foram sussurradas apenas nas sombras, longe dos olhos curiosos, protegidas pelo véu do esquecimento. Mas o tempo não perdoa, e hoje o que estava oculto virá à tona. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é apenas assustador, é real, e vai te assombrar muito depois que o vídeo terminar. Você tem certeza de que quer continuar? Para a primeira história, vamos voltar no tempo, para um lugar onde o silêncio era tão pesado que parecia sufocar, e a luz do dia mal ousava penetrar. Esta é a história da Casa Blackwood. Em 1932, nos arredores isolados de um vilarejo esquecido, erguia-se a Casa Blackwood. Não era apenas uma casa, mas uma fortaleza de solidão, construída com pedras escuras e envolta em uma aura de pavor. Ninguém se atrevia a chegar perto, não depois dos boatos das histórias sussurradas sobre a família Blackwood, que simplesmente desapareceu. Não houve corpos, nem bilhetes. Apenas um vazio assustador e um silêncio sepulcral que engolia qualquer som vindo de lá. A casa ficou de pé, um monumento ao inexplicável. Anos se passaram, décadas, até que em 1978, um jovem casal de aventureiros, Tom e Sarah, decidiu desvendar o mistério. Eles ignoraram os avisos, o olhar de pavor dos poucos moradores que ainda se lembravam da lenda. Naquela noite, a escuridão da Casa Blackwood os engoliu. Tom, um cético convicto, ria enquanto a porta se fechava atrás deles com um rangido que parecia um lamento antigo. Sarah, mais sensível, sentia um arrepio gélido na espinha. O cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, pairava no ar. A poeira cobria tudo como um manto, mas havia marcas, arranhões recentes nas paredes da sala de jantar, como se algo tivesse sido arrastado com desespero. Eles exploraram o primeiro andar. O ar ficava mais pesado a cada passo. Quando subiram as escadas, uma melodia fraca começou a flutuar pelo ar, vinda do andar de cima. Uma canção de ninar. Sarah apertou a mão de Tom. Ele podia sentir o suor frio dela. A melodia era infantil, mas carregava uma tristeza tão profunda que apertava o peito. Eles se aproximaram do quarto principal, de onde o som parecia emanar. A porta estava entreaberta. Tom hesitou. O instinto gritava para ele fugir. Mas a curiosidade era uma chama insaciável. Ele empurrou a porta. O quarto estava vazio, exceto por um berço antigo no canto, coberto por um lençol, branco e imaculado. A melodia parou abruptamente. Um silêncio ensurdecedor preencheu o espaço, mais aterrorizante que qualquer som. De repente, o lençol do berço começou a se mover, lentamente, como se algo estivesse lutando para se libertar. Por baixo dele, Sarah soltou um grito abafado. Tom paralisou. O lençol se levantou por completo, revelando nada. Apenas o colchão velho. Mas no segundo seguinte, eles ouviram. Não a canção de ninar, mas lamentos. Lamentos infantis, misturados com vozes adultas, todos vindo de dentro do berço. O som cresceu, como um coro de agonia que preenchia o quarto, a casa, o ar. E não parava. Tom e Sarah fugiram. Correram sem olhar para trás, sem parar até que a luz do amanhecer queimasse a escuridão da noite. Eles nunca mais voltaram. E a Casa Blackwood permaneceu ali, uma cicatriz na paisagem, guardando os ecos de lamentos que dizem ainda podem ser ouvidos nas noites de lua nova. O que aconteceu com a família Blackwood? Ninguém nunca soube, mas alguns sussurram que eles nunca deixaram a casa. Eles apenas se juntaram ao coro. A próxima história nos leva a um labirinto de concreto, onde a solidão pode ser mais densa que a neblina, e o que está perdido talvez nunca queira ser encontrado.
Esta é a história do desaparecimento no metrô de Tóquio. Em 1999, o metrô de Tóquio era um organismo vivo, pulsante com milhões de vidas, um labirinto subterrâneo de trilhos e destinos. Kaito, um estudante universitário de 22 anos, pegava a mesma linha todos os dias. Ele era metódico, pontual, quase invisível na multidão. Mas em uma terça-feira chuvosa, sua rotina se quebrou. Ele estava no seu vagão usual, lotado como sempre quando na estação de Shinjuku as portas se abriram. Uma massa de passageiros desceu e Kaito, distraído com seu livro, sentiu um empurrão. Quando olhou para cima, o vagão estava vazio, completamente vazio, e as portas se fecharam. A próxima estação era a sua, mas o trem não parou. Ele passou por ela e por todas as outras estações seguintes, sem diminuir a velocidade. Kaito começou a suar frio. O vagão estava frio, silencioso, e a iluminação oscilava. Ele correu para a janela, tentando ver algo, mas a escuridão dos túneis era absoluta. De repente, a luz interior piscou, e por um instante, ele jurou ter visto algo refletido na janela escura, do lado de fora. Um rosto, pálido, com os olhos arregalados, observando-o de dentro da escuridão do túnel. Kaito se afastou da janela, ofegante. Foi então que ele notou um bilhete, preso na parede com fita adesiva, no lugar onde, momentos antes, havia um anúncio. O bilhete era antigo, amarelado, escrito à mão com uma caligrafia apressada e trêmula. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Pegou o bilhete. Ele dizia em japonês: "Não olhe pela janela, não grite. Eles não querem que você saia. Eu tentei. Eu estou aqui dentro. Você está preso. Para sempre. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Junte-se a nós." As últimas palavras estavam borradas, como se escritas com urgência ou desespero. Kaito sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para a porta de comunicação com o próximo vagão. Estava ligeiramente entreaberta. E de lá ele ouviu um murmúrio. Várias vozes, todas murmurando a mesma coisa repetidamente. Junte-se a nós. Junte-se a nós. O som estava vindo do vagão vazio à frente. Ele sentiu um impulso irresistível de olhar, de ver quem estava lá. Mas a frase no bilhete ecoou em sua mente. Não olhe pela janela. Não grite. Eles não querem que você saia. Kaito fechou os olhos com força, apertando o bilhete. Ele não sabia o que fazer. O trem continuou correndo, sem destino, sem parar. Kaito nunca mais foi visto. Sua mochila foi encontrada na plataforma da estação seguinte, com todos os seus pertences intactos, exceto pelo bilhete. Ninguém no metrô se lembra de ter visto um vagão vazio naquele dia. Ninguém, exceto Kaito. A história de Kaito se tornou uma lenda urbana entre os funcionários do metrô. Um funcionário aposentado, em um depoimento anônimo em um fórum online, escreveu: "Existem trilhos e trens que o sistema não reconhece. Eles operam em horários que não existem, levando passageiros para lugares que não estão no mapa. Aqueles que entram nunca mais saem. Eles se tornam parte do murmúrio." Para a nossa última história, mergulhamos no mais profundo dos medos humanos: a perda. E como o luto pode abrir portas para o impensável. Esta é a história da boneca de olhos vazios. Em 1965, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, viveu uma garotinha chamada Emily. Emily tinha um amor incondicional por sua boneca de porcelana, Charlotte. Charlotte não era bonita. Seus olhos eram azuis e muito grandes, com uma leve rachadura no canto de um deles. Mas para Emily, ela era perfeita. Elas eram inseparáveis. Até o dia em que Emily, com apenas 7 anos, sucumbiu a uma doença repentina e devastadora. A casa mergulhou em um luto profundo. Os pais de Emily, John e Mary, estavam inconsoláveis. Mary, em particular, não conseguia se desprender dos pertences da filha. Ela guardava a boneca Charlotte em uma caixa de vidro no quarto de Emily, como
uma relíquia. No entanto, estranhos acontecimentos começaram a perturbar a casa. Sons de risadas infantis vinham do quarto de Emily à noite, mesmo com a porta trancada. Objetos se moviam. Pequenos brinquedos apareciam em lugares aleatórios. Mary, consumida pela dor e pela esperança de alguma conexão com a filha, começou a acreditar que era Emily se manifestando. John, mais cético, tentou acalmá-la, mas, a cada dia, Mary ficava mais obsessiva. Ela passava horas no quarto de Emily, conversando com o ar, implorando por um sinal mais claro. Certa noite, Mary jurou ter visto a boneca Charlotte na sala, sentada no sofá, com a cabeça levemente inclinada, observando-a. Ela chamou John. Ele não viu nada. A boneca estava de volta à caixa de vidro. A tensão na casa cresceu. John insistiu para Mary procurar ajuda, mas Mary se recusava. Ela tinha certeza que era Emily. Acreditava que a boneca era um portal. Uma noite, John acordou com o choro agudo de Mary. Ele correu para o quarto da filha. Mary estava ajoelhada em frente à caixa de vidro segurando a boneca Charlotte. Seus olhos estavam vazios, dilatados pelo terror. A rachadura no olho da boneca havia se expandido. E Mary, com a voz embargada pelo pavor, sussurrava. Ela não é a Emily. Ela tomou os olhos dela. Ela quer os meus. John pegou a boneca da mão de Mary. A boneca estava fria, pesada. Os olhos de porcelana de Charlotte, antes azuis, agora estavam vazios. A cor havia sumido, deixando apenas órbitas escuras e sem vida. E então, Mary desabou, convulsionando. Ela foi levada às pressas para o hospital psiquiátrico, onde permaneceu até o fim de seus dias, murmurando incessantemente sobre os olhos vazios e a falsa Emily. John queimou a boneca Charlotte no jardim, assistindo-a virar cinzas. Ele nunca mais ouviu os sons, nem sentiu a presença. Mas ele carregava consigo o terror nos olhos de Mary. O que realmente aconteceu com ela? Foi o luto extremo que a levou? A loucura? Ou a boneca de olhos vazios era de fato um receptáculo para algo mais sinistro? Algo que se alimentou da dor de uma mãe? As cinzas de Charlotte nunca responderam. E o mistério dos olhos vazios continua a assombrar a família. 3 histórias. 3 segredos, ocultos por décadas, guardados em sussurros, em lugares esquecidos e nas profundezas da mente humana. Elas nos forçam a questionar o que é real, o que é lenda e o que espreita nas sombras da nossa própria percepção. Você acredita que tudo isso realmente aconteceu? Ou são apenas ecos de um medo antigo? Já viveu algo parecido com isso? Aquela sensação de que o inexplicável está mais perto do que você imagina? Se a arrepiante verdade dessas histórias te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Você não está sozinho na escuridão. Se você teve coragem de assistir até o fim, e se essas histórias te fizeram sentir o verdadeiro terror que vive nas entrelinhas do nosso mundo, inscreva-se no canal. Mas só se tiver coragem de descobrir o que mais está oculto, porque a cada semana, um novo segredo virá à tona, e você não vai querer perder, ou talvez você não deva perder